queridos irmãos, bom dia. Hoje, 29 de março, quarta-feira da quinta semana da Quaresma. Então, já estamos aí nos aproximando da Semana Santa. Na próxima semana viveremos essa grande semana que a Igreja nos oferece para vermos esse mistério desse tríduo pascal. E a liturgia da Igreja também já vai nos preparando nesta grande graça. Hoje também para a nossa comunidade é um dia muito importante, 29 de março, foi a data da assinatura definitiva dos nossos estatutos, foi a confiança do Dom Alberto com a nossa comunidade e também foram as primeiras tomadas de hábito. Então, nesse dia queremos rezar pelos nossos fundadores, pela nossa formadora geral, por todo o Conselho Geral, por aqueles que deram sim na primeira hora e que acreditam no nosso carisma, mas também os irmãos, os primeiros que receberam hábito na nossa comunidade, as primeiras vocações de vida consagrada. É por eles que neste dia nós queremos rezar através também da liturgia da nossa igreja. A primeira leitura de hoje é do livro de Daniel. Disse-lhe Nabucodonosor: é verdade, ó Sidraque, Misaque e Abdênago, que não servis a meus deuses e não rendeis adoração à estátua de ouro que eu erigi? Pois bem, estáis pronto ao ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da cítara, da sambuca, do saltério, da cornamusa e de toda espécie de instrumentos de música. A vós, prostrar e a render culto de adoração à estátua que fiz. Se não a adorardes, sereis imediatamente precipitados na fornalha acesa. E qual é o Deus que poderia livrar-nos das minhas mãos? Em resposta, disseram Sidraque, Misaque e Abdênago ao rei Nabucodonosor: não há necessidade alguma de replicar-te neste assunto. Se assim for, o nosso Deus, a quem servirmos, tem o poder de nos livrar da fornalha acesa e nos livrará também, ó rei, da tua mão. Mas, se ele não o fizer, fica sabendo, ó rei, que não serviremos o teu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor encheu-se de cólera, e a expressão do seu rosto alterou-se contra Sidraque, Misaque e Abdênago. E tomando a palavra, deu ordem para que se aquecesse a fornalha 7 vezes mais que de costume. Depois ordenou aos homens mais fortes do seu exército que amarrassem Sidraque, Misaque e Abdênago e os precipitassem na fornalha acesa. Mas começaram a andar no meio das chamas, louvando a Deus e bendizendo ao Senhor. Quanto a Azarias e seus companheiros, o anjo do Senhor desceu para junto deles, na fornalha, e expeliu para fora a chama do fogo. Então o rei Nabucodonosor, surpreendido, levantou-se a toda a pressa, e tomando a palavra, disse aos seus conselheiros: não foram 3 os homens que amarramos e lançamos para o meio do fogo? Eles responderam: certamente, ó rei. Como é então, replicou o rei, que eu vejo 4 homens a caminhar livremente no meio da fornalha, sem nada sofrerem, e o quarto tem o aspecto de um filho de Deus? Nabucodonosor tomou então a palavra e exclamou: bendito seja o Deus de Sidraque, Misaque e Abdênago, que enviou seu anjo para libertar os seus servos, que nele confiaram. Eles desafiaram as ordens do rei e entregaram ao fogo seus corpos, para não prestarem culto ou adoração a nenhum outro Deus, a não ser o seu Deus. Percebe nessa leitura a fé desses 3 jovens que, primeiro, não quiseram adorar outro Deus, então eles vão renegar naquele momento, eles não aceitam se confiarem a outro Deus que não fosse aqueles que eles já buscavam e adoravam, eles não queriam se prostrar diante dele. Depois nós percebemos que, apesar deles terem sido resistentes, né, justamente vão colocar ali eles diante da fornalha, e percebemos que, diante da provação, o que nos liberta é o louvor.
que aconteceu com esses 3 jovens? Eles começaram a andar no meio das chamas, louvando a Deus e bendizendo ao Senhor. Então, mesmo no meio do fogo da provação, eles não deixaram de glorificar a Deus, de reconhecer Deus como Senhor e Salvador. E entraram nessa gratidão, nesse louvor, na certeza que eles seriam libertados dessa provação. E face ao seu louvor e não à murmuração, não à indignação, eles não se entregaram ali ao perigo, à situação, mas com o coração confiante o Senhor enviou o anjo. O anjo que o protegeu. Tanto que ele vai replicar, não eram 3 os jovens, eu estou vendo 4 na fornalha. Então a presença do anjo que vem proteger esses 3 jovens, porque no coração deles habitava um profundo louvor, uma profunda gratidão e ação de graças. E aqui, para nós, essa leitura hoje é um exemplo, é um ensinamento que diante da provação, primeiro não devemos negar Deus, não devemos abandoná-lo e buscar outros deuses, ou buscar outras formas de nos salvar. Então, a primeira atitude, reconhecer o Senhor e nos mantermos firmes na nossa fé, no nosso ato de fé, naquilo que nós acreditamos. E o segundo é a atitude de louvor, não entrarmos na murmuração, no desânimo, não se entregar à provação, mas a atitude de louvor, de gratidão, que reconhece a presença de Deus. E certamente o Senhor envia sempre um anjo a cada um de nós para nos proteger, para nos guiar, para de fato fazer esse caminho que foi feito com esses 3 jovens na fornalha. O salmo de hoje é o salmo que também é tirado do livro de Daniel. Bendito és tu, Senhor Deus de nossos pais, digno de louvor e sumamente glorificado para sempre. Bendito é o nome santo de tua glória, digno de sumo louvor e sumamente glorificado para sempre. Bendito és tu no templo de tua glória santa, digno de sumo louvor e sumamente glorificado para sempre. Bendito és tu sobre o trono do teu reino, digno de sumo louvor e sumamente glorificado para sempre. Bendito és tu que sondas os abismos sentado sobre os querubins, digno de louvor e sumamente glorificado para sempre. Bendito és tu no firmamento do céu, digno de louvor e glorificado para sempre. Vós, todas as obras do Senhor, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o para sempre. Então a gente vê nesse salmo de hoje que é o cântico justamente desses 3 jovens na fornalha que vai bendizer o Senhor por todos os seus feitos. E aí eles vão dando toda uma lista, o motivo pelo qual eles glorificavam, eles louvavam o Senhor. Então, esses 3 jovens que reconhecem a bondade e a proteção de Deus, reconhecem a bondade do Senhor que sonda, que conhece o coração, que protegem eles das ciladas do demônio, e por isso esses 3 jovens vão ter essa atitude de louvor. Então, diante da aprovação, o nosso primeiro movimento é agradecer a Deus, é louvar ao Senhor pelas maravilhas e pela proteção de Deus no meio de nós. E esses 3 jovens manifestaram através desse cântico de gratidão, esse cântico de reconhecimento pela glória do Senhor, que reconhece a bondade, que reconhece que de fato o Senhor é esse Deus que os guarda e que o protege. E eles encerram dizendo, todas as obras do Senhor bendizei-o, louvai e exaltai-o para sempre. Então hoje devemos louvar, exaltar e agradecer ao Senhor pelas suas grandes obras realizadas no meio de nós. O Evangelho de hoje de São João. Disse então Jesus aos judeus que nele haviam crido: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e reconhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhes: somos a descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como pode dizer, tornar-vos-eis livres? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, quem comete o pecado é escravo. Ora, o escravo não permanece sempre na casa, mas o filho aí permanece para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis realmente livres. Sei que sois a descendência de Abraão, mas procurais matar-me, porque minha palavra não penetra em vós. Eu falo o que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que ouvis de vosso pai. Responderam-lhe: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Vós, porém, procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade e que ouvi de Deus. Isso Abraão não o fez. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe então:
Não nascemos da prostituição, temos só um Pai, Deus. Disse-lhe Jesus: Se Deus fosse vosso Pai, vós me amareis, porque saí de Deus e dele venho. Não venho por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Então, a gente vem percebendo que ao longo dessa semana o Evangelho já vai nos preparando para essa grande Semana Santa, para esse mistério que Jesus vai viver de ser provado e de ser tentado, né, justamente na filiação, no poder que ele tem. Mas o Evangelho de hoje vai nos chamar a atenção da importância de guardarmos a sua palavra. É a palavra de Deus que nos liberta. E hoje, como verdadeiros cristãos, o que devemos de fato nos apoiarmos na palavra de Deus, na sua própria palavra, que é a Sagrada Escritura, mas também na palavra que o Senhor nos dá diariamente através da liturgia da nossa igreja. E o próprio evangelista vai nos dizer, através de Jesus, se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade nos libertará. Então, conhecer a palavra de Deus e conhecer a sua verdade através daquilo que Ele tem nos oferecer. E a verdade de Deus, ela não nos aprisiona, ao contrário, ela nos liberta do pecado. E aqui ele vai dando toda uma recomendação, dizendo que aqueles que guardam a sua palavra são filhos e os filhos são livres na casa de Deus. Deus nos liberta e nos torna cada vez mais livres e filhos, não escravos. Não seremos mais escravos do pecado, mas filhos que guardam a sua palavra. Então, que nesse dia, através das leituras que a igreja nos oferece, peçamos ao Senhor essa graça de verdadeiramente fazermos esse caminho de filiação e esse caminho de liberdade de filho de Deus, que reconhece a sua palavra e que por isso nós podemos sermos fiéis e obedientes à sua voz. Tenhamos hoje um santo dia nessa grande preparação da Semana Santa e que Deus os abençoe.